E aí, magos da matemática! Sejam muito bem-vindos ao Quizards! Hoje a nossa missão é desvendar um dos maiores segredos do universo, a linguagem secreta dos triângulos. Então, prepara a mente aí que a gente vai decifrar os códigos da geometria. Pensa só, como é que os antigos mediam coisas gigantescas, tipo as pirâmides, sem uma régua do tamanho delas? A resposta não é mágica de levitação, mas olha, chega perto. É a pura magia da matemática. E o segredo está todo escondido na forma dos triângulos. Bora descobrir isso juntos. Beleza, magos? Para a gente começar a dominar a geometria, a primeira coisa, a mais importante de todas, é entender a mágica da semelhança. Então, o que são triângulos semelhantes? Imagina que eles são tipo clones. Um pode ser uma miniatura e o outro um gigante, mas a cara deles, a forma é idêntica. E o que define essa forma são os ângulos. Se os três ângulos são iguaizinhos, pronto, eles são da mesma família. E por causa disso, os lados deles, mesmo com tamanhos diferentes, crescem ou diminuem na mesmíssima proporção. Só que um mago que se preze não precisa ficar medindo tudo, cada lado e cada ângulo, para saber se dois triângulos são semelhantes. Não, a gente tem atalhos. São 3 códigos secretos, tipo uns feitiços, que provam a semelhança rapidinho, sem enrolação. Bora pro primeiro código. E esse talvez seja o mais poderoso de todos, justamente porque é muito simples. É o código ângulo-ângulo ou só AA. Parece simples demais, né? Mas para pensar. A soma dos ângulos de qualquer triângulo é sempre 180 graus. Se você já sabe que 2 deles são iguais, o que acontece com o terceiro? Ele vai ter que ser igual também, não tem outra opção. Ou seja, com só 2 informações, a gente já decifra o enigma todo. É um feitiço genial, fala a verdade. Agora, vamos para o nosso segundo código. Esse aqui tem um pouquinho mais de detalhe, mas é poderoso igual. LAL, que significa lado, ângulo, lado. Preste atenção. A palavra-chave aqui é entre. O ângulo tem que estar ali, ensanduichado entre os 2 lados que a gente está comparando. Pensa que os 2 lados formam um V. O ângulo que importa é aquele da pontinha do V. Se esse ângulo for igual nos 2 triângulos e os lados que formam ele forem proporcionais, pronto, o feitiço funcionou. E chegamos no nosso último código secreto. Esse aqui nem precisa olhar para os ângulos para funcionar. É o código LLL, lado, lado, lado. Aqui o negócio é só proporção. É assim, você pega o lado pequeno de um triângulo e divide pelo lado pequeno do outro. Guarda esse número. Depois faz a mesma coisa com os lados médios e depois com os lados grandes. Se o resultado dessas 3 divisões for o mesmíssimo número, aí não tem erro, os triângulos são clones, são semelhantes. Beleza, agora que a gente já domina os códigos para identificar triângulos semelhantes, chegou a hora de liberar os poderes de verdade deles. O que dá para fazer com esse conhecimento todo? Então, um desafio para vocês. Imagina que a gente tem um triângulo e os lados deles são, o dobro do tamanho dos lados de outro triângulo. Essa razão de semelhança, que a gente chama de K, nesse caso é 2. A pergunta é, a área do triângulo maior também vai ser só o dobro da área do menor? O que vocês acham? E a resposta é um sonoro não. A razão entre as áreas é K ao quadrado. É isso mesmo. Se os lados dobram de tamanho, a área quadruplica. Se os lados triplicam, a área fica 9 vezes maior. A área cresce muito mais rápido. Esse é um dos poderes mais incríveis da semelhança. Ok, a gente já viu os poderes da semelhança, mas agora vamos focar num tipo de triângulo que é da realeza da geometria. É uma verdadeira lenda, com feitiços próprios e exclusivos. A gente está falando do mestre de todos, o triângulo retângulo. A marca registrada dele é aquele cantinho perfeito, o ângulo reto de 90 graus. O lado que fica bem na frente desse ângulo, que é sempre o maior de todos, ganha um nome super imponente, hipotenusa. E os outros 2 lados que formam o ângulo reto são os parceiros dele, os catetos. E todo grande herói tem uma arma lendária, né? A do triângulo retângulo é talvez a fórmula mais famosa de toda a matemática. É a ferramenta que resolve um monte de problemas, o Teorema de Pitágoras. Olha só para ela, que elegância! A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Ou seja, um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado dá exatamente a hipotenusa ao quadrado. Com essa arma em mãos, se você sabe a medida de 2 lados de um triângulo retângulo, você sempre consegue descobrir o terceiro. É muito poder.
Muito bem, aprendizes. Vocês viram os códigos secretos, os poderes escondidos e a arma lendária dos triângulos. Então agora chegou a hora de testar essas novas habilidades. Se preparem para o teste do mago. Vamos lá, primeira pergunta. Qual dos nossos códigos secretos não quer nem saber dos ângulos e foca só nos lados? 5 segundinhos para pensar. Isso aí, é o critério LLL. Lado, lado, lado. Se você acertou, mandou bem. Segunda pergunta, vamos ver se estão ligados no poder secreto das áreas. Se a razão entre os lados de 2 triângulos é 3, qual vai ser a razão entre as áreas deles? Mais 5 segundos. A resposta é 9, porque a razão das áreas é sempre a razão dos lados ao quadrado. E 3 ao quadrado é 9. Excelente! Beleza. Última pergunta do nosso teste, para fechar com tudo. Como se chama aquele lado maior do triângulo retângulo? 5 segundos na tela. Hipotenusa é o nome de herói para o lado mais poderoso. Olha, se você acertou todas, já pode se considerar um mago da geometria em treinamento, hein? Parabéns por passarem no teste, mas a jornada de um mago nunca acaba. A gente tem uma última missão para vocês, um desafio que precisa daquela arma lendária que vocês acabaram de aprender. O desafio é esse aqui, ó. A diagonal de um quadrado com lados de 10 centímetros mede exatamente 10 vezes a raiz de 2 centímetros. A pergunta é, por quê? Vou dar uma dica. O que acontece quando a gente desenha a diagonal num quadrado? Que figuras aparecem ali? Usem a arma de Pitágoras e deixem a explicação completinha aqui nos comentários. Quero ver quem consegue. E essa foi a nossa jornada pelos segredos dos triângulos. Se você está se sentindo mais fera com esse conhecimento, já solta um feitiço aí no botão de like, se inscreve no canal Kizards para não perder nenhuma aventura e, claro, ativa as notificações para ser o primeiro a saber das nossas próximas missões. Até a próxima, magos!